Eu sei que você não gostaria de estar nesse momento com a gente, né, que é a revisão de recuperação, mas já que cá estamos, vamos aproveitar ao máximo esse momento para tirar dúvidas que possam ter ficado aí nesse caminho. Lembrando que a revisão que nós trabalhamos da recuperação, ela é voltada para o conteúdo que realmente vai estar de fato na avaliação de vocês, tá, galerinha? A avaliação de recuperação, ela já tem uns conteúdos específicos que são esses que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então vamos com a gente para ver quais conteúdos nós vamos trabalhar nessa aula de revisão de recuperação. É a aula de número 32 e encerramos a unidade 2 com sucesso, né, galerinha? E nessa recuperação, nós vamos trabalhar a evolução dos modelos atômicos, vamos trabalhar átomos e suas partículas, parte 1 e parte 2, só a parte 1. Vamos trabalhar ainda distribuição eletrônica e tabela periódica. Então, são esses conteúdos que serão abordados também na nossa avaliação. Dentre o conteúdo de modelos atômicos, eles foram trabalhados lá na aula de número 17. E nós trabalhamos com o conceito da evolução dos mesmos, partindo aqui, do nosso primeiro modelo atômico, que é Dalton. Só que antes de Dalton, nós tivemos já alguns pensamentos com relação à formação da matéria, né? A sua composição. E aí a gente chega nesse conteúdo que se trata das primeiras ideias sobre os átomos. Lá na época da Grécia Antiga, nos séculos 4 e 5 a.C., nós tivemos dois filósofos gregos que se destacaram, que foi Leucipo e Demócrito. Eles propuseram a teoria que se referia à natureza do átomo. Olha só no que eles acreditavam: que o universo era constituído por partículas indivisíveis, a qual foi denominado o nome átomo, que em grego significa indivisível, já que esse A aqui é uma negação. Então, A é não e tomo quer dizer divisão, então não divisível. Essa teoria ficou conhecida como atomismo. Depois deles, nós tivemos uma evolução muito significativa no estudo da constituição da matéria. Nós tivemos Dalton, que foi um grande revolucionário para a época dele, que diz que os átomos eles são esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Ele propôs essa teoria dele e outros postulados que, dentre eles, nós temos um que é válido até hoje. Então você vê como esse cara, lá no tempo dele, conseguiu revolucionar a história da ciência. Após Dalton, nós tivemos o modelo atômico de Thomson. O que Thomson fez? Partindo do que ele já conhecia lá no modelo de Dalton, ele propôs, a partir de suas experiências, que o átomo era uma esfera de carga elétrica positiva. Então, a massa, a esfera toda do átomo seria carregada positivamente. Só que ela não seria maciça. Ela teria, na sua superfície, incrustado ali, elétrons. Thomson ele fez a descoberta das partículas, prótons e elétrons. Prótons estariam ali no átomo, o átomo seria todo positivo, e os elétrons seriam negativos na superfície. Como a carga positiva e a negativa seriam equivalentes, teriam a mesma quantidade, o átomo, de um modo geral, seria nulo. Depois dele, nós vemos com Rutherford, onde ele propôs o modelo planetário. Rutherford ele fez grandes experimentos científicos com a radioatividade e, a partir das observações, ele disse que o átomo não é maciço e que a maior parte da massa, a maior massa do átomo, ela está numa região muito pequena que é chamada de núcleo. E ao redor do núcleo nós teríamos quem? Os elétrons. Então, esse seria aqui o nosso núcleo e ao redor do núcleo nós temos os elétrons na eletrosfera. Quem está no núcleo? Prótons e nêutrons. Didaticamente, nós trabalhamos o modelo atômico conhecido como Rutherford-Bohr, aonde Bohr, partindo das ideias do modelo de Rutherford, ele propôs que
os elétrons não estariam jogados ao redor do núcleo aleatoriamente, e sim organizados em níveis de energias que nós conhecemos como as camadas eletrônicas. Cada elétron, de acordo com a sua energia, estaria ocupando uma camada, e cada camada teria uma quantidade máxima de elétrons para ela comportar. Tranquilão? Então vamos recuperar, já que ficou alguma dúvida. Observando a imagem abaixo, qual o modelo atômico que ela representa? Vamos lá, ó. Eu já sei que não pode ser Dalton e nem pode ser Thomson. Por quê? Porque para Dalton e Thomson a gente não tinha eletrosfera. Então, nesse caso aqui, o modelo atômico que está sendo representado é o Rutherford-Bohr, que é a junção dos dois modelos, aonde nós temos aí o aperfeiçoamento proposto por Bohr para um modelo que Rutherford tinha lançado. Tranquilo? Então, vamos para a aula de número 18, onde a gente trabalhou número atômico, número de massa, elemento químico e isótopos e a estrutura atômica básica. Primeiro conceito que foi trabalhado foi o número atômico, que é a identidade do átomo. A gente consegue diferenciar um elemento do outro pelo número atômico. Quem é o número atômico, professora? É a quantidade de prótons que estão lá no núcleo do nosso átomo. E quem é o número de massa? Vai ser a soma dos prótons e dos nêutrons. Isso porque a massa do elétron ela é desprezível, muito pequena em relação à massa do próton e do nêutron. Tranquilo? Então, o número de massa ele pode ser expresso assim, ó. Número de massa atômica vai ser igual ao número atômico mais o número de nêutrons. E quando a gente representa o elemento químico, o número de massa vem em cima e o número atômico embaixo. Mas o que é um elemento químico, professora? O elemento químico é, digamos assim, o que diferencia um do outro vai ser o número do prótons, né? Por quê? Porque a gente viu que o próton é o número atômico e a identidade dele. O elemento, ele vai ser formado por um conjunto de átomos que vão ter o quê? O mesmo número atômico. Eles vão se juntar e vão formar um elemento. Exemplo, carbono. O que é o elemento carbono? São vários átomos que têm o mesmo número atômico, átomos de carbono, que se unem e formam um elemento. Então, qual é a estrutura básica atômica? Vai ser esse aqui, ó, onde a gente tem o núcleo com prótons e nêutrons e a eletrosfera. Essa aqui é a estrutura básica de um átomo, que fica muito fácil para a gente entender. Prótons e nêutrons sempre no núcleo e os elétrons sempre ao redor. E essa eletrosfera, professora, como ela é? Bom, para a gente entender a eletrosfera, a gente tem que entender um pouco das cargas elétricas. O próton e o elétron, eles possuem cargas elétricas de mesma intensidade, porém sinais opostos, prótons positivos, elétrons negativos. Por isso que elas se anulam quando eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons. O número de prótons de um átomo é a característica que não se modifica durante uma reação química. Ele não perde prótons, ele compartilha elétrons. Ele perde elétrons, ele ganha elétrons, mas prótons não. Todo átomo que possui, o mesmo número de prótons e elétrons, portanto, todo átomo é eletricamente nêutron. Então, um átomo neutro, ele é aquele átomo que o número atômico dele é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Bora lá recuperar? Questão 2. O núcleo de um átomo pode ser definido como uma região pequena e densa, que é responsável por praticamente toda a massa do átomo. B. Uma grande região. Aí você já tira, ó. A gente lembra lá de Rutherford. Ele fez o experimento e viu que o núcleo ele é o quê? Muito pequeno. Então, a letra B está dizendo que é uma região grande. Então, ó, tá fora. O que mais? C. Uma região pequena e neutra, pois é constituída apenas por partículas chamadas nêutrons. Não, lá no núcleo nós temos quem? Os prótons. Então, a letra C também está fora. D.
uma região do átomo sem carga, visto que as partículas positivas e negativas se anulam neste espaço. Não, as partículas negativas estão na eletrosfera e não no núcleo, o que leva a nossa alternativa correta, a letra A. É uma pequena região, ela é muito densa e ela é o quê? Central, e ela é responsável por praticamente toda a massa do átomo. Então, bora para frente que lá vem gente, tem mais conteúdo, aula 20, onde nós trabalhamos distribuição eletrônica. Na distribuição eletrônica, a gente tem que entender que ela vai se referir ao modo como os elétrons estão distribuídos, aonde? Ao redor do núcleo de um elemento químico, de um átomo. Segundo o modelo de Rutherford-Bohr, que a gente já viu, os átomos dos elementos químicos conhecidos, eles possuem no máximo 7 camadas eletrônicas. E essas camadas eletrônicas são conhecidas como níveis de energia. Então, o que acontece? Olha só, eu vou ter a camada 1, tá vendo aqui? Ó, o nível 1, camada K. Nível 2, camada L. Nível 3, camada M. Nível 4, N. Nível 5, O. Nível 6, P. Nível 7, Q. Cada nível desse apresenta um subnível. Um subnível não, pode apresentar mais de um. No caso da camada K, ela só tem um subnível, que é o subnível S. Na L, ela vai ter o subnível S e o P. Na camada N, S, P, D. Camada N, S, P, D e F. A camada O também, ó, S, P, D e F. A camada P vai ter somente S, P e D, e a camada Q vai ter S e P. Observem que cada subnível desse vai fazer com que cada camada tenha uma quantidade máxima de elétrons, né? Porque cada subnível também tem uma quantidade máxima de elétrons presente neles. Elétrons mais energéticos e elétrons de valência. Aqui, gente, muita atenção. Porque o que acontece rapidinho, ó, para a gente não perder muito tempo. Quando a gente fala de elétron mais energético, eu estou falando daquele que durante a minha distribuição eletrônica, ele foi o último que eu coloquei lá no meu subnível. Nem sempre esse elétron vai estar na última camada, porque a distribuição eletrônica ela é na diagonal. Então, elétron de valência é o elétron da última camada. Elétron mais energético é o elétron do meu último subnível. Vamos lá para a gente observar essa diferença? Olha lá, ó, diagrama de Linus Pauling. O que é a camada? A camada é isso aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, é a minha camada M. Ela, se o meu átomo tiver ela como última, ela é a camada de valência. Mas se durante a distribuição eletrônica o último elétron eu coloquei aqui no nível 2P, esse último aqui é o meu mais energético. Vocês conseguem entender? Então, a distribuição eletrônica no átomo ela deve ser feita necessariamente em ordem de energia, que é indicada lá pelas setas do diagrama. Essa distribuição eletrônica, ela sempre vai terminar com os elétrons mais energéticos do átomo, lá no estado fundamental. Sempre o último elétron que tu distribui, ele é o mais energético. Já o nível de energia mais externo de um átomo, no estado fundamental, nós chamamos de camada de valência, que é a camada eletrônica do átomo. Vamos praticar para a gente entender um pouco melhor? Olha só essa questão. Fala o seguinte, o número normal de subníveis existente no quarto nível energético dos átomos é igual a... Aí nós temos 2 subníveis, 5 subníveis, 3 subníveis, 1 subnível, 4 subníveis. O que ele está dizendo? Ele está dizendo lá no meu quarto nível. Quem é o meu primeiro nível? Nós temos o nível 1, que é a camada K, o nível 2, que é a L, 3, que é a camada M, e aí ele está criando o quarto, né? Que é a camada N. Na camada K eu só tenho um subnível, que é o S. Na camada L eu tenho 2 subníveis, que é o S e o P. Na camada 3 eu vou ter 3, eu vou ter o S, o P e o D. Na minha
quarta camada, que é o quarto nível, eu vou ter o S, P, D e o F. Então, aqui nós temos 4 subníveis. Conseguiram entender? Bola para frente. Aula 22, nós trabalhamos tabela periódica, parte 1. Dentro da tabela periódica, galera, nós temos como noção a distribuição eletrônica. Por quê? Porque na estrutura nós temos as classificações e nós temos as informações que nós precisamos obter dessa tabela. E aí a distribuição eletrônica ela é fundamental. Isso porque quando a gente monta a estrutura, primeiro, ela sempre vai ser organizada em ordem crescente de número atômico. Então a gente parte do hidrogênio como o primeiro elemento da tabela, porque o número atômico dele é o número 1. Professora, quem é o segundo elemento da tabela periódica? É o elemento que está abaixo do hidrogênio? Não, galera. O segundo elemento da tabela periódica vai estar lá na outra ponta da tabela, que é o hélio. Por quê? Porque o número atômico dele é o número atômico 2. E seguindo essa ordem, o terceiro vai ser o lítio. Por quê? Porque o número atômico dele é o 3. E assim vai indo em ordem crescente de número atômico. O que mais que a gente tem lá na tabela periódica? Observando com calma, você vai ver que a tabela periódica, ela tem lá 7 linhas horizontais, que são 7 períodos. Por que 7 períodos? Porque cada linha representa a quantidade de camadas eletrônicas que o meu átomo tem, que o meu elemento tem. Quem é a primeira linha? Voltamos. É o hidrogênio. Por quê? Fazendo a distribuição eletrônica do hidrogênio, ele vai ter um S1. Quantas camadas o hidrogênio tem? Somente uma camada, a camada K. Quem é o segundo na mesma linha? É o hélio, que tem 2 elétrons. Fazendo a distribuição, vai ficar um S2. Quantas camadas o hélio tem? Também só uma, que é a camada K. Então, nesse primeiro período, onde está o hidrogênio e o hélio, eu tenho somente elementos que apresentam uma camada. Já no segundo período, que é a segunda linha da tabela periódica, eu vou ter os elementos que apresentam até 2 camadas. Nesse caso, a camada K e a camada L. E aí, na terceira linha da tabela periódica, eu vou ter os elementos que têm 3 períodos, 3 camadas. E assim, sucessivamente, até eu ter as 7 camadas representadas na minha tabela. Outra situação, nós temos 18 grupos, são 18 colunas, né, verticais, lá na tabela periódica. Cada uma delas representa um grupo de elementos químicos ou uma família, tá? E aí a gente vai ter metais alcalinos, que é uma coluna, metais alcalinos terrosos, que é outra coluna. Aí vai ter os elementos representativos, que nesse caso aqui são os grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e o 18, que em muitas tabelas é representado como 0, que são os gases nobres. Os elementos representativos são aqueles que apresentam elétrons mais energéticos nos subníveis S e P. E aí a gente tem como exemplo o potássio. Fazendo a distribuição dos 19 elétrons que o potássio tem, o mais energético dele está aqui, ó. O nível mais energético dele é lá no S, onde ele tem 1 elétron. Pegando o cloro, que tem 17 elétrons para ser distribuído, a última camada dele é esse daqui, ó, tá vendo? Camada 3. Então, essa daqui é a camada K, essa daqui é a camada L, e a camada 3 representa a camada M. Nela, ele tem 7 elétrons, sendo esse aqui, ó, 3p5, o mais energético. Aonde está? Subnível P. Subnível S aqui no potássio e no cloro subnível P. E aqui a gente tem os 18 grupos representados da nossa tabela, onde os coloridos nós chamamos de elementos representativos, tá, galerinha? E esses aqui do meio, junto com aquelas 2 linhas que aparecem na tabela de vocês, são os elementos de transição. Tem os transição interna e os transições externa. E a classificação
Dentro da tabela periódica, os elementos vão ser classificados como metais, que é a maioria dos elementos químicos. Nós vamos ter lá dentro os não metais, os gases nobres e vamos ter o hidrogênio, tá? Onde o hidrogênio, lembrando, ele é único porque ele não faz parte de nenhuma das outras famílias, ele não é igual a nenhum outro elemento. E como última questão, nós temos essa pergunta que fala: os elementos Se, Cs, At, Rn representam, respectivamente, as seguintes famílias e dá as alternativas para a gente. Nesse caso aqui, ó, ele é da família do oxigênio, então calcogênio. Esse daqui é um metal alcalino, então está aqui, ó. Esse aqui é lá da família do flúor, então ele é um halogênio. E o randônio aqui, ele é um gás nobre. Então, a alternativa A é a correta. E no mais, ó, galerinha, boa prova para vocês. Consigam recuperar essa nota. E a unidade 3 tá aí, tá, gente? Tem muita aula pra gente trabalhar.